Não assista House of the Dragon antes de ver esse vídeo. Nesse domingo, dia 21, estreia na HBO House of the Dragon, ou A Casa do Dragão em português, que é um spin-off de Game of Thrones. E no vídeo de hoje eu vou contar algumas informações muito importantes para você ficar situado ali, contextualizado nessa série e não ficar totalmente perdido nesse início. Então, vem comigo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e no vídeo de hoje eu queria falar sobre House of the Dragon. Como eu disse, estreia no dia 21, que é domingo agora, no canal HBO, às 10 horas da noite, e simultaneamente o episódio vai ser disponibilizado também no catálogo da HBO Max. E eu, como um grande fã da série Game of Thrones, e assim como você também provavelmente é, fiquei muito bravo, chateado e puto da vida com aquele final ridículo que eles deram pra Game of Thrones, mas estou aqui eu pintado com a minha cara de palhaço, dando mais uma chance para eles não nos decepcionarem. E eu confesso que eu tô bem empolgado pra essa nova série, vocês também estão? E o que a gente precisa saber antes de começar House of the Dragon? Primeiro que a série vai adaptar alguns acontecimentos do livro Fogo e Sangue, de 2018, que faz parte do universo das Crônicas do Gelo e Fogo, que foi os livros que originaram a série de Game of Thrones. E a série vai ser totalmente focada na casa Targaryen, que é a família da Daenerys, se passando alguns anos ali, quase 200 anos antes dos acontecimentos lá de Game of Thrones. Nessa época, quem reinava lá em Westeros eram os próprios Targaryen já há alguns anos, e eles continuaram reinando por muitos anos depois também. Então a gente vai pegar meio que a meiuca ali, em uma época que eles tinham muitos dragões, o que faziam com que eles fossem uma família poderosa e temida, mas que também acabou sendo a razão do início da queda do poder que eles tinham. Eu acredito que vocês já devem ter visto alguma coisa aí pela internet chamada A Dança dos Dragões, que foi o nome dado ao evento, a essa grande batalha que vai acontecer aqui ao decorrer de House of the Dragon, e que é meio que um ponto inicial ali do início da queda, como eu disse, porque era uma família muito poderosa, mas que por causa desse evento muitos dragões morreram, eles perderam muitas terras, perderam muito apoio, perderam muita coisa, e dali pra frente foram perdendo cada vez mais espaço, cada vez mais respeito, a família foi ficando cada vez menor, e é por isso que em Game of Thrones, por exemplo, só existe a Daenerys e o Viserys, que é o irmão dela, e quem está no poder agora é o Robert Baratheon, pelo menos no início da série. Só que assim, eu queria muito falar da origem da família Targaryen, sabe? De como é que eles chegaram em Westeros, porque eles não são daqui, como se eu morasse em Westeros, né? Como é que eles chegaram por aqui, como é que eles ascenderam ao poder, como é que eles conquistaram toda a Westeros, porque não existia um rei, existiam 7 reinos e cada reino tinha o seu rei. Então como é que eles conquistaram tudo isso e se tornaram o rei de Westeros inteiro? É uma história incrível, rica e muito interessante, mas que se eu fosse falar nesse vídeo ficaria extremamente longo. Então vou fazer um vídeo separado que eu vou lançar amanhã. Se você está assistindo esse vídeo um pouco depois de sexta-feira, então já dá uma olhada aqui na descrição que o link já deve estar disponível. Se não, fica atento, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder quando esse vídeo sair, que mano, vai ser muito sério. Assistam esse vídeo primeiro, porque tá dando muito trabalho para fazer e eu preciso dessa ajudinha de vocês, mas realmente porque tá muito rico de informação, vai ter muita coisa importante pro contexto de House of the Dragon, que não vai ser adaptado aqui, porque se passou, né, décadas antes desse período de agora, mas que vai fazer todo sentido, porque se passa décadas, mas não tantas décadas assim. Então provavelmente vai ter uma citação aqui, uma outra coisa ali, que vai fazer referência à conquista da família Targaryen em Westeros. Então é um vídeo muito importante para você assistir também, vai sair amanhã, sábado, aqui no canal. E se você descer até a descrição, já aproveita e vai lá seguir Maria Pontilhada para adquirir camisetas e blusas bordadas como essa, feita pela minha esposa Bia, que ela entrega para todo o Brasil e atende lá pelo Instagram mesmo. Vai lá seguir. Pensando bem, sábado não é um dia muito legal para postar vídeo, então vou deixar para segunda-feira às 18 horas. Então segunda, às 6 horas da tarde, a origem dos Targaryen, como eles conquistaram Westeros. Não percam porque vai estar incrível. Agora, vamos voltar pro vídeo. Mas esse vídeo, que já deve ter ficado um pouquinho longo, eu quero focar realmente na história que envolve aqui a Casa do Dragão. Sim, eu vou falar nos 2 idiomas. A Casa do Dragão aqui ela vai se passar algumas décadas depois, praticamente um século depois da conquista dos Targaryen em Westeros, quando a gente tem como rei o Viserys I. E ele tomou uma decisão que chocou o Westeros. Porque qual que é a tradição por lá? Que o rei ele precisa ter filhos homens para serem seus herdeiros e também se tornarem reis depois que eles morrerem. Se por acaso ele não tiver um filho homem, né, por alguma coisa que acontecer, quem reina é o irmão. E o Viserys I, antes de ele ser rei, ele casou e teve uma filha mulher, que era a Rhaenyra, ou a Rhaenyra, se a gente for falar em português. E só isso, sabe? Então quando ele se tornou rei, ele só tinha uma filha mulher que não poderia ser a herdeira, porque isso pode ser um absurdo. E ele cagou para a tradição de Westeros e indicou a filha dele como a oficial herdeira quando ele morresse para poder ascender ao
trono. E muita gente não gostou disso, como assim ser governados por uma mulher? Só que se passou algum tempo, enquanto ele ainda estava sendo rei, ele teve um segundo casamento com uma outra mulher e teve um filho homem com essa mulher, que, seguindo a tradição, ele sim seria o herdeiro do trono quando Viserys morresse. Esse filho se chamava Aegon II, que recebeu o mesmo nome de Aegon, do primeiro Aegon da família Targaryen, que foi quem conquistou o Westeros 100 anos antes. E aí o nascimento do Aegon II criou todo um negócio ali em Westeros que dividiu todo mundo, toda a galera em todos os reinos por lá. Muita gente preferia seguir a tradição e coroar o filho homem mais velho, o primogênito ali, ou ainda que não seja o primogênito, né, se o mais velho morrer, o segundo mais velho, mas que fosse o homem que recebesse a coroa, que herdasse o trono depois que o rei morresse. Só que muitas outras pessoas apoiavam a decisão do rei, que tinha indicado a filha dele como a verdadeira herdeira, mesmo depois que o filho nasceu, ele não voltou atrás. Para ele, ainda era oficialmente a filha que assumiria o trono após a sua morte. Então, mesmo antes da morte do rei Viserys I, se instaurou em toda Westeros uma grande divisão, sabe, uma guerra civil ali, da galera, muita gente apoiando o Aegon, muita gente apoiando a Rhaenyra. Só que era uma coisa mais política, né? Porque o rei ainda estava vivo, não tinha por que discutir sobre isso. Só que uma hora ele ia morrer e foi exatamente o que aconteceu. Então, quando ele morreu alguns anos depois, começou uma batalha entre os irmãos. E o pior é que o Aegon II ele nem queria ser rei. Ele queria viver a vida dele de boa. Mas a mãe dele fez tanto a cabeça dele, que foi a Alicent Hightower, a segunda esposa do Viserys, ela fez tanto a cabeça dele que convenceu ele de que ele deveria ser rei, que era o direito dele. E aí se instaurou a briga entre os meio-irmãos. Então vai ter muita gente torcendo pra Rhaenyra aqui dentro da série. Esses personagens estão na série, tá? Muita gente vai estar torcendo pra Rhaenyra ou pra Rhaenyra. Eu não sei se eu tô pronunciando certo em inglês. E essa galera que apoia ela são conhecidos como os negros, né? Eles usam a cor preta, ou os pretos, né? Mas eu acho que é os negros na tradução oficial. E a galera que apoia o Aegon II são os verdes. Então eles são identificados por essa cor, pelas suas roupas, ou bandeiras, ou qualquer coisa do tipo. Agora a grande questão aqui, o grande ponto, né, dessa série, dos acontecimentos que vai ter aqui, é que o reinado Targaryen nunca foi ameaçado, porque eles eram extremamente poderosos, eles tinham muitos dragões, tipo mais de 10. Se eu não me engano, nessa época eles tinham 18 dragões. Não é época, quem que vai enfrentar 18 dragões? Ninguém é besta. Mas agora a briga pelo trono era entre dois Targaryen. Os dois têm dragão. E os familiares que apoiavam cada um deles também tinham dragões, porque cada um tem um, né? Não é um só que tem um monte. E para deixar tudo isso ainda mais interessante, o rei Viserys I tinha um irmão, que era o Daemon Targaryen, que era o próximo a ascender o trono caso ele nunca tivesse um filho homem, né, seguindo a tradição. Só que quando o rei Viserys indicou a filha dele para ser herdeira, o Daemon, que era o irmão dele, ficou puto, porque ele perdeu o trono que era dele por direito. E aí deu toda uma briga, eles não se falaram, ele ia para longe, sumia, não fazia muito parte da família, mas aí o Aegon II acabou nascendo, então o Daemon já não seria rei de qualquer jeito. Agora, aqui é que vem a parte bizarra, que é uma coisa que eu não comentei ainda nesse vídeo. A família Targaryen, né, seguindo uma tradição lá de Essos, que é de onde eles vieram, mais especificamente de Valíria, lá a galera tenta manter o seu sangue puro. E como é que eles fazem isso? Ficando, casando e se reproduzindo, né, com seus irmãos, primos, com toda a galera da família, para manter o sangue puro. Então, algo que acontece nas histórias originais é que a Rhaenyra se casa com o seu tio, Daemon, que até alguns anos antes era contra ela ser a herdeira, e agora ele está a favor e do lado dela, no meio de toda essa treta contra o meio-irmão Aegon II. E quando eles se casaram, a Rhaenyra ela já vinha de outro casamento, ela já era viúva, tinha 3 filhos, que segundo os boatos eram todos bastardos, né, filhos de outro homem que ela se relacionou fora do primeiro casamento, e ele meio que trouxe toda essa família completa, e juntos eles ainda tiveram outro filho, que foi o Aegon III. Então pensa, a Rhaenyra tem dragão, o Aegon II tem dragão, o Daemon tem dragão, toda uma galera tem dragão. E aí depois da morte do Viserys, e depois de algum tempo que foi passando, que a briga foi ficando cada vez mais quente, aí toda aquela briga política e civil, aquela Guerra Fria, se tornou uma batalha extremamente sangrenta. E sim, é óbvio que eles estavam usando seus dragões na batalha. É claro que não foi uma batalha que todo mundo chegou com os dragões, mas foram acontecendo batalhas em que os dragões estavam envolvidos. E aos poucos, esses dragões foram morrendo. Assim como pessoas da família Targaryen também, que era bem numerosa antes disso, e essa batalha que durou anos reduziu muito a família Targaryen, reduziu muito os seus números de dragões, o que, como eu disse, foi o início da queda do poder dos Targaryen, porque eles foram ficando cada vez mais fracos e com o passar do tempo essa fraqueza aumentou até que possibilitasse a rebelião do Robert, que acabou tomando o trono lá no futuro. E essa treta entre esses irmãos é o que ficou conhecido como a Dança dos Dragões, que apesar do nome, né, dança, foi um negócio muito violento e sangrento e que ocasionou muitas mortes. Então você imagina, se em Game of Thrones já foi incrível a gente ver 3 dragões lá com a Daenerys pra lá e pra cá, imagina em House of the Dragon que vai ter 17 dragões.
Pelo que eu pesquisei, eu nunca li os livros, mas pelo que eu pesquisei bastante, nessa época nos livros eles tinham 18. Aqui na série parece que reduziram para 17, mas é só um, não vai fazer tanta diferença assim. E desses 17 a gente vai ver alguns dragões históricos, como por exemplo o Balerion, que era o dragão do Aegon I, que foi o dragão usado para conquistar o Westeros, e que também foi o dragão que ajudou o Aegon a forjar aquele trono de ferro com as espadas dos inimigos, etc. Então foi esse dragão, que se eu não me engano é o maior que já existiu até hoje, e que a gente até vê o crânio dele e de outros dragões também lá na Fortaleza Vermelha, em Game of Thrones. Aqueles dragões, aqueles crânios que a gente viu, a gente vai ver eles vivos agora nessa série, que da hora, né? Então essa é a história que vai ser adaptada aqui em House of the Dragon, que eu não quero dar muitos detalhes, porque pode acabar sendo um spoiler se eu falar muita coisa. Mas vai ter a briga entre os irmãos, isso é fato. Só que provavelmente a série vai começar antes disso, porque o Rey Viserys ainda tá vivo. Então acho que a gente vai ver a briga começando a acontecer, toda a política por trás e tal, antes da violência realmente ficar sangrenta. Mas não deve demorar muito não. O que eu digo é, seguindo a história, se eles forem fiéis à história dos livros, mano, vai ter umas coisas bem sangrentas e bem mais explícitas do que tivemos em Game of Thrones, então se preparem. E sobre a história era basicamente isso, pra vocês se prepararem. Ainda tem mais, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre a produção. Quem tá no roteiro, quem tá na produção executiva, direção, etc. Na produção a gente tem como showrunner o Ryan Condal, que fez lá a série Colony. A gente tem também o Miguel Sapochnik, que dirigiu alguns dos episódios mais icônicos de Game of Thrones, entre eles a Batalha dos Bastardos e a Longa Noite. No roteiro a gente vai ter o Wes Tu, que também de Colony, a Claire Kishel, lá de The Away e Watchmen, a gente vai ter a Charmaine Degraté, lá de The 100, e a Sarah Lee Hess, de Orange is the New Black e de House. Já na direção, a gente vai ter aqui a Claire Kilner, lá de The Alienist, Angel of the Darkness e também de The Wedding Date. A gente vai ter a Gira Patel, lá de Meet the Patels e de The Witcher. A gente vai ter o Greg E. Aitonis, lá de Banshee e de House. E também o Miguel Sapochnik, que está aqui na direção. E o George R. Martin, você deve estar se perguntando, né, que é o criador, o escritor dos livros. Ele está sim na produção executiva, mas ele disse que não vai assinar nenhum dos roteiros, não vai se comprometer com o roteiro da série, porque ele está totalmente comprometido com o livro Winds of Winter, que é o próximo livro das Crônicas do Gelo e Fogo, que já está prometido aí há alguns anos e até hoje não saiu. Então ele falou que essa é a sua prioridade, e enquanto ele não terminar esse livro, ele não vai se envolver na parte do roteiro, mas ele está na produção executiva. E sobre a série, por enquanto, foram encomendados 10 episódios para essa primeira temporada. É claro que a ideia é que tenham muitas outras temporadas, que tenham outros derivados, outros spin-offs também de Game of Thrones, mas tudo vai depender do sucesso dessa, que é o primeiro experimento pós-Game of Thrones, que na verdade vai se passar antes. Então, se fizer muito sucesso, teremos muito mais desse universo que é extremamente rico. Agora que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, o que vai ser adaptado aqui, eu vou te apresentar quem são os personagens para você não ficar perdido no início da série. Temos o rei Viserys Targaryen, primeiro, que é interpretado pelo Perry Considine. Ele é o quinto rei da dinastia Targaryen e ele é tido como um rei bom e decente, apesar de nem sempre homens bons serem bons reis. Ele é tataraneto do rei Aegon I, o conquistador, né, que foi quem conquistou tudo em Westeros. Aí a gente tem a segunda esposa dele, que é a Alicent Hightower, interpretada pela Olivia Cook. Tudo indica, né, que a primeira esposa já morreu, porque ela já tem o segundo filho, né, já tem o Aegon. E a Alicent, ela é filha do Otto Hightower. Com bons olhos para a política, ela se torna a mão do rei e a segunda esposa do Viserys. Os seus conflitos com a Rhaenyra dão origem à guerra que se aproxima. Temos a própria Rhaenyra, né, ou a Rhaenyra, interpretada pela Emma Darcy, que é a filha do primeiro casamento do Viserys I e a herdeira nomeada pelo pai à sucessão do trono. E temos o seu irmão, que é o Aegon II, interpretado pelo Tom Glyn Carney. Ele é o primeiro filho do segundo casamento do rei Viserys com a Alicent. E assim como a meia-irmã, ele também tem a intenção de ocupar o trono de ferro, já que por tradição é o filho homem quem ocupa o lugar do rei. Temos esse que é o Daemon Targaryen, interpretado pelo Matt Smith, que é o príncipe Daemon, irmão do rei Viserys. Ambos são filhos dos irmãos Balon e Alycia Targaryen. O Daemon é descrito como um guerreiro habilidoso e excelente montador de dragão. Também tem ambições pelo trono de ferro, visto que se seguisse a tradição ele seria o herdeiro caso seu irmão não tivesse um filho homem. Então ele sentiu que era o próximo a ocupar o trono até o nascimento do Aegon. Temos também a Rhaenys Velaryon, que interpretada pela Eve Best, ela é prima do rei Viserys I. Esse sobrenome Velaryon é também um sobrenome valiriano, lá de Valíria, mesma origem dos Targaryen lá em Essos. E que inclusive é uma família que também se mistura de vez em quando com os Targaryen, porque eles são meio que da mesma região. E ela chegou até a ser cogitada para assumir o trono depois da morte do avô dela, o Jaehaerys I, mas o conselho preferiu o Viserys. Por esse motivo, ela é apelidada de A Rainha que Nunca Foi. A gente vai ter também o personagem Otto Hightower, que é o pai da Alicent, e ele foi mão do rei por 3 reinados diferentes.
indo e vindo do cargo durante esse tempo. Vamos ter também o Sir Criston Cole, interpretado pelo Fabian Frankel. Ele é chefe da guarda real do rei Viserys e tem grande participação na Dança dos Dragões do lado do Aegon. E temos também o Corlys Velaryon, interpretado pelo Steven Townsend. Ele é conhecido como a Serpente do Mar, é o senhor da casa Velaryon e também é de Valyria. Ele é o mais famoso aventureiro náutico da história de Westeros. E é claro que a gente vai ter vários outros personagens se desenvolvendo por aqui, mas esses são os principais, só pra gente não ficar totalmente perdido. Conforme os episódios forem passando, a gente vai conhecendo os outros também. E só pra fechar, se você é assim como eu, que gosta de buscar referências quando é uma obra adaptada, né, de ver coisas pra se preparar pra assistir a série, então vou indicar aqui algumas coisas que você pode assistir ou ler enquanto os episódios não iniciam, já nesse domingo, ou mesmo depois que iniciar também, porque como é um por semana, dá tempo de correr e acompanhar. Então é óbvio que eu começo indicando a obra principal, que é Fogo e Sangue, lançado em 2018. Você também pode ler O Mundo de Gelo e Fogo, que também é um livro, não é o dos principais ali, mas faz parte desse universo. E você pode também assistir uma animação oficial que conta mais ou menos toda essa história e que está disponível aqui no YouTube, inclusive, tá com legenda em português, mas o áudio é em inglês, e é narrado por atores do elenco realmente de Game of Thrones. Agora, se você quer algumas obras um pouco mais focadas só na Dança dos Dragões, mesmo só no que acontece nesse momento, então você pode de repente ler O Príncipe de Westeros, depois você pode ler o livro A Princesa e a Rainha, ou você pode ler um trecho específico ali do Fogo e Sangue, desde o capítulo Herdeiros do Dragão, uma questão de sucessão, até a morte dos dragões, o breve e triste reinado do Aegon II. E também tem uma animação toda focada na Dança dos Dragões, que é um pouquinho menor, tem só 20 minutos, a primeira que eu falei tem 44, essa segunda tem só 20 minutos e é focada também nessa parte. Também está disponível da mesma forma, com áudio em inglês, mas tem legenda em português. E é isso que eu queria passar para vocês, assim, resumindo mesmo, porque existe muitas coisas em volta de tudo isso, e eu tomei o máximo de cuidado para não dar spoiler para vocês também. Gostaram? Agora sim, vocês estão totalmente preparados e preparadas para iniciar House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que estreia, não esquece, nesse domingo, se eu não estiver errado, às 10 horas da noite. Domingo agora, dia 21 de agosto, tá? Não sei quando que você vai assistir esse vídeo. Agora eu quero saber de você que chegou até o final do vídeo. Comenta aqui comigo, vocês estão empolgados para essa série? Deu para entender? Deu para se contextualizar? Aproveita e se inscreve aqui se você ainda não foi inscrito. Recomenda esse vídeo para outras pessoas que são fãs de Game of Thrones, que não sabem se vão assistir a série ou não sabem exatamente o que encontrar. Recomenda esse vídeo e vem ver outro que eu vou deixar aqui embaixo, se você já estiver assistindo esse vídeo depois de sábado. É só clicar aqui para poder ir lá assistir sobre a história, a origem dos Targaryen, como é que eles chegaram em Westeros e como é que o Aegon I conquistou todos os 7 reinos. É uma história extremamente interessante, vocês vão curtir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e Dracarys!